Olá a todos. Um aspecto muito interessante das transformações tecnológicas que afetam de forma constante a existência humana é a permanente resistência a essas transformações. Se por um lado essas transformações são desejadas, produzidas e recebidas de forma satisfatória por muitos setores sociais, há sempre setores que resistem ou desconfiam dessas transformações porque elas sempre implicam em transformações nas relações que as pessoas estabelecem entre si e com a estrutura produtiva. Nós conhecemos o caso que se tornou um caso emblemático porque tem a ver com a Revolução Industrial Inglesa, que é o caso de Ned Ludd, supostamente o primeiro a se rebelar contra a introdução das máquinas têxteis nas manufaturas inglesas. Porque, de fato, a mecanização da indústria têxtil, ela significou, inicialmente, uma transformação no mercado de trabalho inglês numa dimensão nunca antes vista. Pessoas que se dedicavam a formas de manufatura tradicionais, muitas vezes herdadas de gerações, perderam seus trabalhos e foram substituídos por pessoas que apenas precisavam saber manipular máquinas que produziam produtos têxteis numa quantidade muito superior àquela dos antigos teares. Ned Ludd, supostamente, foi um dos primeiros a se rebelar contra isso no século XVIII. E, em função dele, no século XIX, em princípios do século XIX, entre 1811 e 1816, tivemos o movimento dos luditas, que enfrentou e atuou contra as máquinas que se generalizavam para destruí-las, tentar impedir esse desenvolvimento tecnológico. Me parece que a internet, ela fatalmente vai gerar e está gerando transformações nas relações que os homens estabelecem com as estruturas de produção, com o sistema mercantil, né, com os empregos, né, que muitos tinham e que não vão ter mais, e muitos empregos vão transformar sua natureza. E me parece que um dos setores que vai ser mais afetado por essa transformação da internet é o setor educacional. Nessa pandemia já podemos observar como o setor educacional ele pode alterar a sua dinâmica e a sua realidade a partir da rede, né? E como isso coloca alguns desafios aos professores e certamente desconfianças e medos com relação ao que virá. Eu diria inicialmente que duas grandes transformações estão próximas a vir dentro do sistema educacional. Primeiro, uma ênfase maior nos estudos dirigidos via ensino à distância. Eu acho que cada vez mais o ensino dirigido, que é uma prática que muitos professores utilizam em sala de aula, se tornará relevante. O que quer dizer, entre outras coisas, uma diminuição da relevância do brilho individual do professor. E isso, de certa maneira, pode vir a resolver certos problemas relativos à qualidade do magistério, na medida em que a vocação para o magistério não é universal, né? Nem todos têm essa vocação. E o ensino dirigido, de alguma forma, ele permite a superação de quaisquer possíveis deficiências nessa área formativa do magistério. E uma segunda questão, que eu também, há outras, mas vamos apenas apontar essas duas, que eu vejo também como surgindo da revolução da internet no sistema educacional, é um controle maior sobre os conteúdos que os professores transmitem em sala de aula. Primeiro porque, mesmo que você tenha um ensino à distância de aulas online,
ou seja, em que o professor se coloque e se comunique com os alunos de forma online, live, né? Mesmo que isso ocorra, o fato dessas aulas passarem a ter uma publicidade até então não conhecida, o fato delas poderem ser gravadas, poderem ser inclusive, e por serem gravadas ou não, ser assistidas por pessoas que estão fora da relação entre professor e aluno, torna tudo aquilo que o professor diz, principalmente os seus conteúdos, e tudo aquilo que os alunos colocam, principalmente as suas perguntas e dúvidas, sujeitas a uma avaliação mais contínua e mais próxima por parte de outros agentes que não professores e alunos. Isto é, tudo aquilo que o professor disser, ele vai passar a ter uma relevância e uma importância muito maior do que quando aquilo não era gravado ou registrado ou assistido por outros. Isso vai aumentar, sem sombra de dúvida, o controle sobre os conteúdos, né? Vai se consolidar uma tendência em forçar o professor a só trabalhar conteúdos que não possam ser considerados adversos ou hostis à matéria a qual ele está tratando, e que tenham uma substância e uma realidade comprovável e atestável por outras pessoas que não apenas o professor em sala de aula. Então isso, sem dúvida, vai abrir caminho para um controle maior dos conteúdos e um controle maior dos professores, e vai forçá-los a uma transformação moral e ética, certamente. Esses dois elementos apenas, há muitos, mas vamos tratar esses dois, eles certamente causam e vão causar reações, porque isso vai implicar numa mudança muito grande, na perda, em grande parte, da autonomia do professor, na autonomia do magistério. Mas é importante, quando estamos diante de transformações, que não atentemos apenas para as perdas, mas também para os ganhos, que devem ser muitos e imensos, né? Porque a educação vai poder atingir mais pessoas, ela vai poder superar a barreira das distâncias, da mobilidade urbana, né? E ela vai se tornar mais objetiva e mais prática, não tenho a menor dúvida. O que é importante é que nós os professores, não nos tornemos luditas, quer dizer, não entendamos que tudo isso deva ser destruído ou que isso deva ser evitado, porque isso é inevitável, como todas as transformações. A questão é que nós devemos nos esforçar para que essa passagem e que essas transformações sejam benéficas à educação, né, aos professores e àqueles que se dedicam, né, ao ofício de ensinar, e à sociedade como um todo. E certamente serão, porque todas as melhorias e os avanços tecnológicos acabam sempre sendo benéficos, de uma forma ou de outra, aos seres humanos.